Pessoal, continuando então a resolução aqui, ó, a resolução que nós estamos fazendo é essa aqui. Determinar a equação da parábola sabendo que. Então eu quero saber qual é a equação da parábola que tem como vértice o ponto 0, 0 e como foco o ponto f 0-3. Então, como eu já fiz nos exercícios anteriores, a melhor coisa a fazer inicialmente é desenhar o plano cartesiano. Então, vou desenhar aqui o plano cartesiano. Beleza? Aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y. Aí ele falou que o vértice é o ponto 0, 0. Então, já vou vir aqui e vou colocar o vértice aqui, ó. Destacar de vermelho agora. Então, aqui é o vértice. Beleza? Aí ele fala que o foco é o ponto 0, -3. Esse 0 é no eixo x e o -3 é no eixo y. Então, no eixo x eu não ando nada, porque é 0. Só vou andar no eixo y 3 unidades. Então, vai ser assim, eu vou usar as linhas aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui vai ser o -3. Quem que está no -3? O foco. O ponto F de foco. Pessoal, se o vértice da minha parábola está aqui e o foco está aqui, o foco tem que ficar dentro da parábola, tá? Ele não pode ficar fora. Então, eu não posso fazer minha parábola com concavidade para a direita, não posso fazer a parábola com concavidade para a esquerda, não posso fazer a parábola com concavidade para cima. A minha parábola, obrigatoriamente, tem que ter a concavidade voltada para baixo, porque o foco tem que estar lá dentro. Então, fazendo o desenho aí, vamos ver se eu consigo caprichar aqui. Pronto, a minha parábola tem mais ou menos isso aí. Só que ele quer que eu determine a equação dessa parábola. E o que é que você viu lá na aula inicial? Se você não viu ainda, seria bom dar uma assistida nela. Você sabe que a distância entre o vértice e o foco, no estudo da parábola, é dado por P sobre 2. Então, você vai colocar aqui que P sobre 2 é igual. Aí você observa que se a distância é dada por P sobre 2, P sobre 2 tem que ser igual a 3 unidades. Porque a distância do vértice até o foco é 3 unidades. Aí você vem aqui e coloca 3. O que é que você faz agora? Multiplica cruzado. P igual a 6. Gente, você achou que o P vale 6, mas agora você tem que fazer o estudo da concavidade. O que você vai fazer? Observa que a concavidade dessa parábola é voltada para baixo. E se a concavidade é voltada para baixo, então, obrigatoriamente, o Pzinho que nós vamos usar tem que ser menor que 0. Se a parábola tem concavidade para baixo, o P é menor que 0, ou seja, é um número negativo. Por isso, nós vamos usar o P com o valor -6. Destaque isso aqui. Beleza. Outra coisa que você tem que ver. Se a tua parábola tem como eixo de simetria uma reta que é paralela ao eixo y, paralela, nesse caso até passa por cima, então qual fórmula você tem que usar? Você tem que usar aquela uma assim, ó. X² é igual a 2py. Repete o x², repete o 2 e no lugar do p você coloca o valor que você encontrou, -6. Vezes quem? Vezes y. Então, você vai ter que x² é igual a 2 vezes -6, menos 12y. Pronto, essa aqui é a sua resposta. Mas se a prova for de gabarito, pode ser que o professor fez assim, ó. x², pegou esse menos 12y e passou para o lado de lá, mais 12y e igualou a 0. Então, essa aqui poderia ser uma outra resposta.
Beleza, pessoal? Só para não perdermos tempo, tudo, vamos fazer mais algumas coisas aqui para a gente aprender. Primeiro, o que você sabe? O vértice. Ó, você sabe que o vértice é o ponto 0, 0, correto? Sabe que o foco é o ponto 0 e menos 3. Mas vai que o professor pergunta para você qual é a reta diretriz dessa parábola. O que é que você tem que saber? Você tem que saber que a reta diretriz ela vai ficar oposto ao foco em relação ao vértice, ela fica oposto ao foco em relação ao vértice e com a mesma distância. Se a distância do foco ao vértice são 3 unidades, então a distância do vértice à diretriz também são 3 unidades. 1, 2, 3. Então, a nossa reta diretriz vai passar aqui, ó, com 3 unidades. Mas veja que a reta diretriz, ela corta qual eixo? Ela corta o eixo x ou corta o eixo y? Ela corta o eixo y. Se ela corta o eixo y, então a resposta é diretriz é y igual a 3. Se ela corta o eixo y, então você coloca y igual a 3. Se ela cortasse o eixo x, então você ia colocar x igual a alguma coisa. E por último, nós temos que dar a resposta ainda, porque ele pode perguntar qual é o eixo dessa parábola. Gente, eixo é a reta que divide a parábola em duas partes iguais, que é essa reta verde aqui, ó. Essa reta verde divide a parábola em duas partes iguais. Só que se você observar, essa reta verde, agora ela corta o x. E ela corta o x aonde? Corta o x no ponto 0. Então, o eixo é x igual a 0. Beleza? Pode ser que ele pergunte essas coisas também. Pessoal, eu vou resolver um monte de exercício ainda, então vai estudando esses e logo mais eu posto mais, ok? Um abraço e bons estudos!